A consciência é um fenômeno fundamental para a experiência humana, mas permanece envolta em mistério. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e buscadores espirituais se dedicaram a investigar o verdadeiro significado de estar consciente. Apesar dos avanços na ciência e na tecnologia, a consciência continua a desafiar nossa compreensão, sendo um enigma presente no coração do universo. Somos capazes de pensar, sentir, perceber o mundo ao nosso redor e questionar nosso próprio propósito. No entanto, a pergunta que permanece é: será que essa capacidade de refletir, de experimentar emoções e significados é apenas um subproduto dos processos físicos em nossos cérebros, ou há algo mais profundo em jogo? A consciência pode revelar uma conexão direta com a essência do próprio universo. A ciência moderna oferece explicações fascinantes sobre como o cérebro funciona, como as células nervosas se comunicam e como as redes neurais processam informações. Contudo, a ciência da mente permanece em silêncio quando confrontada com a questão crucial: como essa complexa máquina biológica gera o mundo subjetivo interior que cada um de nós experimenta? Como os processos físicos se traduzem em experiências de uma dimensão acessível apenas ao ser consciente? O universo, com sua vastidão e mistério, suas galáxias distantes, estrelas e planetas, pode existir independentemente de nossa percepção. No entanto, é a consciência que transforma essa imensidão em algo que podemos experienciar, atribuindo significado a cada evento, a cada elemento. Nossa consciência e o universo parecem de alguma forma entrelaçados, conectados em um nível fundamental. Essa questão é ao mesmo tempo inquietante e fascinante, pois ao buscarmos entender a natureza da consciência, também revelamos algo sobre o próprio universo. Consciência não é apenas um efeito colateral, mas uma característica intrínseca da realidade, o que altera profundamente a nossa compreensão do mundo e do nosso papel nele. Mas qual você acha que é o papel da consciência? A capacidade de estar ciente é apenas mais uma função biológica ou aponta para algo maior, algo que transcende o mundo material e toca os fundamentos do cosmos? Com essas questões em mente, hoje vamos explorar a natureza e o propósito da consciência e como essa capacidade extraordinária pode estar ligada a um mistério mais profundo e ao propósito universal. Gostaria de refletir com você sobre algumas hipóteses e perguntas em torno da consciência e sua conexão com o universo. Se sentir confortável, compartilhe sua opinião sobre o assunto. Ao observar a estrutura do universo, encontramos algo surpreendente. Cada elemento, força e constante que regula o funcionamento do cosmos parece estar ajustado com impressionante precisão. Pequenas variações em qualquer uma dessas forças poderiam ter criado um universo completamente diferente, incapaz de sustentar a complexidade que chamamos de vida. Considere, por exemplo, a força da gravidade, responsável por manter estrelas, planetas e até galáxias unidas. Se essa força fosse um pouco mais forte ou mais fraca, a vida seria impossível. Estrelas mais intensas, por exemplo, se formariam a partir de menos material e queimariam sua energia rapidamente, impedindo o surgimento e a evolução de formas de vida complexas. Por outro lado, estrelas mais fracas jamais atingiriam temperaturas suficientes para criar os elementos pesados essenciais para a vida, como carbono e oxigênio. Em ambos os casos, teríamos um universo sem vida. E não é só a gravidade, a carga do próton, a força nuclear forte e a constante cosmológica. Cada uma dessas forças opera com uma precisão impressionante, mantendo o equilíbrio
delicado que sustenta a vida. Como a conhecemos, deixaria de existir. Não haveria planetas sem estrelas, tampouco a complexidade necessária para a consciência. Nesse cenário, uma pergunta inevitável surge. O universo é apenas fruto do acaso ou há uma intencionalidade oculta em sua configuração? A impressionante precisão e os valores exatos que permitem a existência da vida parecem, de alguma forma, sugerir que o cosmos favorece a criação e a consciência. É como se o próprio universo tivesse ajustado suas leis para que algo além da matéria bruta pudesse emergir, algo capaz de observar, refletir e atribuir significado à sua própria existência. Essa ideia, conhecida como ajuste fino, já foi interpretada de muitas formas. Para alguns, essa precisão seria evidência de uma mente ou força superior que organizou a criação de tudo o que conhecemos. Outros, no entanto, sugerem que vivemos em um entre inúmeros universos, sendo este, por acaso, compatível com a vida. Independentemente da resposta, o fato é que estamos em um universo onde as condições permitem a existência de seres conscientes. Isso levanta a possibilidade de que o cosmos, em vez de ser um simples ambiente físico, esteja predisposto a favorecer a vida e, por fim, a consciência. Para alguns, os parâmetros cuidadosamente ajustados indicam que o universo não é apenas uma coleção de leis e reações. Talvez, assim como a consciência transforma a experiência humana, o próprio universo seja orientado a gerar seres capazes de experienciá-lo. É como se a consciência fosse o destino final de sua evolução. Desde as primeiras perguntas humanas até os avanços da ciência moderna, parece haver um fio condutor em nossa busca por compreender não apenas o que somos, mas por que existimos. Nesse contexto, a consciência não seria um fenômeno meramente individual, mas uma manifestação que transcende o ser, tornando-nos uma extensão viva do cosmos. Carl Sagan disse certa vez que somos o meio pelo qual o universo conhece a si mesmo. Essa ideia transforma nossa compreensão da consciência. Não somos apenas organismos isolados tentando entender o universo. Somos expressões dele em sua tentativa de compreender a si próprio. Cada pensamento, sentimento e questionamento sobre nossa existência não é apenas um evento mental, é o cosmos se observando através de nós. Se a matéria levou bilhões de anos para evoluir até a complexidade da mente humana, nossa consciência pode ser o espelho pelo qual o universo se contempla. Essa perspectiva redefine o papel da humanidade. Talvez sejamos as expressões vivas do universo, buscando entender sua própria essência. Então, veja só, nosso propósito não se limita a sobreviver, mas a fazer parte de algo muito maior. A curiosidade que nos impulsiona a explorar o cosmos, a busca por significado e a sede de respostas parecem expressar essa conexão profunda. Não estamos apenas no universo, somos uma parte essencial dele, conectados por nossa capacidade de experimentar e dar sentido ao que nos cerca. Isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Somos apenas observadores passivos, interpretando o que o universo nos revela, ou, ao contemplá-lo, moldamos a realidade? Quando um ser consciente observa o universo, sua percepção se transforma em algo mais, uma interação significativa. A experiência humana, com sua profundidade e complexidade, pode ser o elo entre o observador e o observado, refletindo uma união fundamental entre o ser e o cosmos. Se a consciência humana é um reflexo do universo, então não estamos apenas descobrindo o cosmos, estamos descobrindo a nós mesmos como parte de uma realidade maior.
Cada experiência, insight ou avanço em nossa compreensão é um passo no processo de autodescoberta do próprio universo. Sob essa perspectiva, a consciência não é apenas uma característica da humanidade, mas um fenômeno cósmico contínuo que transcende a individualidade e toca a essência universal. Nossa identidade como seres conscientes pode ir além de definições limitadas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, universais. Expressões de algo maior que busca, através de nós, compreender e realizar-se. História, ciência e espiritualidade, frequentemente vistas como caminhos opostos, abordam o mesmo mistério de formas aparentemente irreconciliáveis. A ciência, pela observação e explicação de processos físicos. A espiritualidade, explorando o propósito e significado além do tangível. À medida que investigamos a consciência, percebemos que essas abordagens não apenas buscam o mesmo mistério, mas se complementam de maneiras fundamentais. Para a ciência, a consciência é um enigma, pois não se encaixa facilmente no modelo tradicional de causa e efeito. Cientistas tentam entender como a atividade elétrica e química do cérebro resulta em experiências subjetivas, o chamado problema difícil da consciência dentro da visão materialista. A consciência é frequentemente vista como um subproduto da complexidade cerebral e da evolução biológica, algo que emergiu ao longo de milhões de anos. Contudo, pensadores como o filósofo Thomas Nagel e o cientista Philip Goff questionam essa perspectiva estritamente materialista. Nagel, por exemplo, argumenta que considerar a consciência como mero subproduto da matéria negligencia aspectos essenciais da realidade. Ele propõe que a consciência seja tratada como uma característica fundamental do universo, algo que não pode ser reduzido a processos puramente físicos. Para ele, compreender a consciência exige uma ampliação das nossas teorias científicas, incorporando a mente como um elemento inerente à existência. Philip Goff, por sua vez, defende uma visão conhecida como panpsiquismo, segundo a qual a consciência é uma propriedade universal presente, em algum grau, em todas as coisas, até mesmo nas partículas mais básicas. Apesar de controversa, essa ideia estabelece um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade, sugerindo que o universo não é uma máquina sem propósito, mas uma estrutura consciente em diferentes níveis de complexidade. No campo espiritual, por outro lado, a consciência é muitas vezes associada a uma origem transcendente. Desde as tradições filosóficas orientais até o pensamento ocidental, ela é interpretada como uma manifestação do divino, ou uma ponte entre o ser humano e o que chamamos de realidade última. Essa perspectiva sugere que a consciência não é algo que simplesmente ocorre, mas uma ferramenta intencional, por meio da qual o universo ou a própria existência pode se expressar e se experienciar. Essa visão, que considera a consciência como fundamental à natureza do universo, representa uma mudança significativa, unindo investigações científicas às questões levantadas pela espiritualidade. Permitimos uma visão mais ampla e rica que não se limita a uma única explicação, mas acolhe a possibilidade de que o universo, com toda a sua profundidade e complexidade, seja um lugar onde propósito e significado emergem naturalmente. Afinal, ao tentar compreender a consciência, não estamos apenas desvendando os mistérios do cérebro humano, mas explorando um dos aspectos mais profundos do cosmos, o elo que nos conecta ao maior dos mistérios. Somos parte de uma
consciência que não apenas observa a realidade, mas a interpreta, conferindo significado a ela. Através da consciência, conceitos como bem e mal, beleza e sofrimento ganham valor. Sem ela, tais ideias simplesmente não teriam lugar no universo. É a consciência que nos permite ver algo como valioso, digno ou significativo. Alguns pensadores sugerem que esse valor não é apenas uma construção humana, mas um aspecto fundamental da existência, acessível apenas por meio da consciência. Essa perspectiva, frequentemente chamada de realismo de valores, propõe que esses valores transcendem nossas interpretações individuais e culturais. Quando experimentamos alegria ou dor, amor ou perda, não estamos apenas reagindo a estímulos físicos, mas conectando nossa consciência a algo mais profundo, essencial ao próprio universo. Sob essa ótica, a capacidade de reconhecer valor, admirar a beleza nas estrelas, sentir compaixão ou encontrar paz no silêncio reflete uma ordem superior, uma conexão entre nossa percepção interior e uma verdade que vai além de nós. Em outras palavras, nossa consciência nos permite acessar aspectos do universo que possuem significado intrínseco, independentemente de nossa existência. Na física quântica, as descobertas desafiam a percepção tradicional da realidade, indo além da matéria visível. Algo surpreendente emerge ao observar o comportamento das partículas quânticas. Quando medidas, essas partículas parecem escolher um estado específico, como se a presença de um observador consciente influenciasse seu comportamento. Isso nos leva a uma questão fascinante. Poderia a consciência ser um elemento ativo na construção da realidade? John Wheeler foi um dos proponentes da ideia de que a própria presença do observador é essencial para o universo existir como o conhecemos. Segundo ele, a consciência não apenas observa, mas participa ativamente do processo criativo do cosmos, sendo uma peça fundamental na dinâmica universal. Essa visão desafia a perspectiva tradicional de que a realidade é independente da percepção humana, sugerindo que, de certa forma, o ato de perceber molda o que é percebido. Esse conceito, conhecido como retrocausalidade, coloca em xeque a ideia linear de causa e efeito, ao considerar que a consciência pode influenciar a realidade. Nesse contexto, a consciência é elevada ao papel de co-criadora, uma força interativa que participa ativamente do desenrolar do universo. Essa perspectiva nos convida a repensar nosso papel na existência, sugerindo que talvez sejamos mais do que simples observadores passivos. Nossa consciência poderia ser uma manifestação ativa da evolução cósmica. Diante dos mistérios e complexidades da consciência, surge a possibilidade de que ela não seja apenas um acaso, mas um elemento indispensável na estrutura do universo. Isso nos leva a considerar que o cosmos está em constante evolução, não apenas criando formas físicas, mas expandindo a própria presença da consciência. Essa ideia sugere que a consciência não é um fenômeno isolado ou raro, mas uma expressão essencial da natureza do universo. Como se ao longo de sua existência, o cosmos tivesse evoluído até alcançar um nível de complexidade onde a consciência não apenas surge, mas se torna integrada e onipresente. Esse imperativo cósmico aponta para uma direção fundamental, a busca pela autoconsciência, transcendente à mera evolução material. Se aceitarmos essa visão, surge a questão: qual é nossa responsabilidade nesse processo? Se a consciência é uma força com propósito evolutivo, então cada pensamento, escolha e ato de percepção se torna uma contribuição para essa grande jornada universal. Jornada, porque não somos apenas indivíduos isolados, mas parte ativa de uma evolução universal.
fundamental. Nossa capacidade de experimentar e criar significado impulsiona esse desenvolvimento, conectando nossas vidas ao grande destino do cosmos. O chamado cósmico da consciência nos convida a viver com propósito, entendendo que cada passo em direção ao autoconhecimento e cada ato de consciência expandida são avanços em uma evolução que vai além da humanidade. A consciência, nesse contexto, não é apenas uma característica humana, mas uma manifestação contínua do universo, uma presença que nos liga a algo maior e nos lembra do nosso papel essencial na expansão da própria realidade. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo.